Future made of virtual insanity now. Olá, estamos chegando aqui nessa sexta-feira para mais um episódio do É Uma Farsa. Não lembro qual que é o número, é 20 alguma coisa, essa é a informação que eu lembro. E nós vamos falar de um jogador que era muito talentoso, muito habilidoso, mas que não sei se atingiu tudo aquilo que a gente esperava dele. Ele era considerado um dos mais talentosos de sua geração, venceu Copa do Mundo, encantou muita gente, mas teve um final de carreira um pouco tumultuado, conturbado por lesões principalmente. Mesut Özil, o jogador alemão, o Fernando Caruso alemão, que marcou, foi um dos grandes meias em termos de talento da sua geração, mas que talvez em conquistas e em carreira ficam atrás aí de um pessoal. É o que nós vamos discutir e descobrir também se Mesut Özil é ou não uma farsa. Vamos ver se é isso tudo. Mesut Özil nasceu no dia 15 de outubro de 1988 na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha. Ele começou sua carreira na cidade no tradicional Schalke 04, o time alemão, um dos maiores do futebol alemão. Ele começou sua carreira profissional no ano de 2006 e atuou pelo time de Gelsenkirchen até o ano de 2008, quando ele se transferiu para o Werder Bremen. No Bremen ele ficou até 2010 e conquistou a Copa da Alemanha na temporada de 2009-2008. A passagem dele pelo Werder Bremen o rendeu uma convocação à seleção da Alemanha e lá ele se destacou muito, principalmente na Copa de 2010, a primeira de sua carreira. Naquele ano a Alemanha terminou a Copa na terceira colocação e ele foi um dos jogadores de destaques ali, um dos jovens, né, da Alemanha ao lado do Müller, se destacaram e foram muito bem, chamaram a atenção de muitos clubes e um desses clubes foi o Real Madrid, que o contratou, principalmente influenciado aí pela chegada do treinador português José Mourinho. E dá para dizer que no Real Madrid o Özil viveu o seu auge, né? Apesar de que mesmo nesse auge ele teve alguns altos e baixos, foi um pouco irregular, mas acho que foi o time onde ele mais brilhou, mais encantou, fez uma boa dupla com o Cristiano Ronaldo, né? O arco e a flecha e tudo aquela história. Ele era um jogador de muitas assistências, essa enfiada, essa visão de jogo muito, até porque, né? Enfim, aquela visão de jogo muito apurada, o passe muito preciso. Ele era esse jogador que dava a famosa pifada, né? Deixava o centroavante, o atacante, na cara do gol. E aí, ao lado de um dos maiores finalizadores da história do futebol, que é o CR7, Cristiano Ronaldo, ele brilhou muito. Mas, mesmo assim, havia períodos na passagem do Özil pelo Real Madrid, onde ele sumia completamente. Você vai achar jogos excepcionais do Özil, mas na sequência você vai ver que ele... não com muita raridade, ele sumia em determinadas partidas, não jogava nada. Ele era... Eu acho que esse é o mal de todo esse jogador muito clássico, assim, né? A gente pode falar aqui de Ganso, de Riquelme, de todos muito talentosos, claro, né? Cada um, né, em níveis diferentes, mas é difícil esses caras serem constantes. Os poucos que são, geralmente são os cracassos, né? São os caras que estão aí no hall de maiores da história. Então é difícil, mas ele tinha muito talento e acabou brilhando ali no Real Madrid. E teve uma outra questão também nessa passagem dele pelo Real Madrid, que acho que é um timing um pouco... Não é nem dele, na verdade, é do clube enquanto tal. Porque o Barcelona, nesse período, dominava a Espanha, né, com Messi, Guardiola e os seus pares. E o Real Madrid ficava um pouco à sombra disso. E acabou que ele não teve muitos títulos pelo Real Madrid. Acho que... Não sei se dá para dizer que foi uma passagem frustrante. Ele acabou saindo antes do período de glória do Real Madrid. Então ele tem esse... Jogou muita bola, teve esse lado, conquistou alguns títulos, Copa da Espanha, Campeonato Espanhol também, mas poderia ter sido mais, principalmente na Champions League, onde o clube foi eliminado, perdeu na semifinal para o Bayern de Munique no Bernabéu em 2012, por exemplo, uma eliminação traumática, e oscilava no Campeonato Espanhol. No último ano dele de Real Madrid ele consegue conquistar a La Liga, o Barcelona também já estava num período instável,
foi onde começou as coisas a declinarem ali. O Guardiola sai, né, no final da temporada de 2012, e aí entre o Tito Villanova, o Mourinho consegue melhorar a equipe, e o Özil também sai ao final da temporada de 2013. Do Real Madrid, Özil foi para o Arsenal, que vivia ali também um período de instabilidade na Premier League, estava constantemente na Champions League, mas tinha seguidas eliminações para Barcelona, Bayern de Munique, Barcelona, Bayern de Munique, era assim. Aí no ano em que os caras não pegam Barcelona ou Bayern de Munique no sorteio, eles encaram o Mônaco, e o Mônaco de Mbappé, e aí eles são eliminados também. Aí é difícil também, né, Arsenal? Me ajuda a te ajudar, por favor, velho. No Arsenal, ele foi o clube mais longevo da carreira dele, ele ficou por 7 temporadas e meia, porque ele sai na metade da temporada 2020-21. E ele teve uma boa passagem, você também encontrará bons momentos do Özil com a camisa do Arsenal, especialmente no ano de 2015, onde ele foi mais constante, conseguiu jogar mais, mas enfrentou muitos problemas físicos, especialmente nas suas 2 primeiras temporadas. E aí é onde a carreira dele começa a cair, porque ele não começa, fisicamente, não começa a ter a mesma constância. Talento ele sempre teve, mas num campeonato como a Premier League, que é muito físico, exige demais do atleta, ele acaba não tendo tanto tempo de jogo nas 2 primeiras temporadas, aí emplaca uma temporada boa, mas fica nesse limbo, né? De ganha, joga um pouco aqui, aí fica machucado. E aliás, esse período, essa reta final do Arsène Wenger no comando do Arsenal, né, onde o Özil era um dos principais jogadores, ela foi muito marcada também por lesões. Aí eu não sei se é uma questão do atleta por si só, ou também do clube, numa metodologia da comissão técnica. O fato é que era batata. Temporada após temporada, o Arsenal começava de um jeito e terminava de outro, porque o time ia definhando no decorrer da temporada e não tinha o que ser feito. Não sei se era o Wenger, o que acontecia. O fato é que era uma merda. Apesar disso, Özil ainda conseguiu 4 Copas da Liga Inglesa e mais 2 Community Shields, que é a Supercopa da Inglaterra, né? Mas eles têm esse nome todo pomposo, como diversas coisas inglesas também têm nomes pomposos. E vale destacar ainda que na época ele foi uma das contratações, talvez a mais cara, agora eu não vou lembrar de cabeça, acho que depois o Nicolas Pepe acabou superando isso. Mas foi uma das contratações, né? Porque tá na história, uma das contratações mais caras da história do Arsenal. E acho que é difícil, eu não sei. Teve seus momentos, conquistou títulos, mas, de novo, acho que a gente esperava mais, sabe? Pelo que ele jogava, pelo que a perspectiva também quando o Arsenal o contratou, enfim, é um misto de sentimentos. Bom, na metade da temporada de 2021, o Özil decide sair do Arsenal, que já estava sob o comando de Mikel Arteta e que não contava com os serviços de Özil. Então ele decidiu buscar novos ares no mais tempo de jogo e foi na Turquia, mais especificamente no Fenerbahçe, que ele encontrou esse espaço. Vale destacar ainda que Özil tem origem turca, né? Os pais dele são turcos, se mudaram para a Alemanha, então ele tem essa relação com o país. Inclusive, durante sua carreira, acho que ainda no Arsenal, a Alemanha foi fazer algum amistoso na Turquia, se eu não me engano é esse o contexto, e ele tirou uma foto com o presidente Erdogan, que era um cara muito questionado em relação aos direitos humanos e tudo mais, uma polêmica na carreira dele, depois ele teve que se retratar. Mas o fato é que tempos depois ele foi jogar na Turquia, no Fenerbahçe, acabou também não tendo uma passagem de muito sucesso, já convivendo com problemas físicos também, então a gente vê que a coisa foi escalando e atrapalhou o final da carreira dele, né? No Fenerbahçe foram poucos jogos, poucos gols, não foi uma passagem muito expressiva, tanto que ele acaba jogando por apenas uma temporada no Fenerbahçe e se transfere para o Istambul Başakşehir. E no Istambul Başakşehir foi onde ele encerrou sua carreira nesse ano de 2023, também com pouco tempo de jogo. Ele não conseguiu se colocar em forma e optou por encerrar a carreira e buscar aí uma nova profissão, talvez ser Uber, enfim, não sei. Mas o fato é que
também convivendo com problemas físicos, ele achou melhor, falou, chega, cansei dessa merda, é muito tempo no DM, ninguém merece isso. Então ele seguiu a vida dele e seguirá por novos caminhos. Bom, antes da gente entrar na avaliação, vale destacar alguns títulos interessantes da carreira do Özil. Ele tem um título da Eurocopa Sub-21 com a Alemanha, tem um título da Copa do Mundo, né, conquistada no Brasil no ano de 2014. Essa Copa, aliás, é um sentimento misto, né, porque esses desgraçados fizeram o que fizeram com a gente na semifinal e na final venceram a Argentina. Então, tipo, é uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eles fizeram bem, eles fizeram mal, né, é uma desgraça. Mas enfim, e acho que evitaram um sofrimento pior, porque sinceramente não sei se a seleção brasileira venceria a Alemanha numa eventual final. A seleção da Argentina, mas enfim. É o mundo do cine, não adianta muita coisa. E aí a gente chega no ponto crítico desse vídeo. Afinal, Özil é ou não é uma farsa? E eu acho que não. Não acho que ele seja uma farsa, porque ele ainda teve uma carreira interessante. Se a gente olhar em títulos, né, em números, ele teve boas marcas. Vamos dar uma conferida aí. Bom, o clube, como eu falei, o clube mais longevo e por onde ele mais atuou foi o Arsenal, né? Ele teve 254 jogos, 44 gols e 79 assistências. A característica dele sempre foi o passe. Ele é da escola ganso de futebol, né? Prefiro o passe do que o gol. E no Real Madrid ele também teve bons números, né? 159 partidas, 27 gols e 81 assistências. Realmente foi ali, ao meu ver, o auge dele, né? Em números e em qualidade técnica. Ele jogou muita bola no Real Madrid, apesar de que nunca foi o protagonista, né? Sempre ficou ali como coadjuvante, até porque do Cristiano Ronaldo, tecnicamente, acho que em termos também de volúpia de jogo, de volume, o Cristiano sempre foi mais incisivo. Também, porra, ficar chovendo no molhado para falar do Cristiano Ronaldo também. Mas de qualquer forma, foi um bom parceiro ali pro CR7. Depois no Werder Bremen, onde ele teve um destaque interessante ali também, um time que o projetou para a seleção, 54 assistências, 16 gols em 108 jogos. O Schalke, ele ficou 2 anos, teve ali uma passagem um pouco apagada, foi o primeiro clube da carreira dele, mas suficiente para chamar a atenção do Bremen, né? E aí, se a gente olhar o restante, né, Fenerbahçe, 37 jogos só, 9 gols, 3 assistências. Curioso que o clube que ele fez mais gols foi no Fenerbahçe, mais gols em relação a assistências, né? Mas muito pouco. E no Başakşehir ele mal chegou a atuar, fez pouquíssimos jogos aí. Bom, e pela seleção da Alemanha ele também tem números interessantes, né? 92 jogos, 23 gols e 40 assistências. Bons números aí, né? Para uma seleção, foi campeão de uma Copa, tem uma Euro Sub-21 ainda também. Números interessantes para Mesut Özil na seleção da Alemanha. Agora, apesar desses números serem muito bons e de fato ele ter tido muito destaque ali, né, no Real Madrid, Arsenal e na seleção, acho que são essa trinca aí onde a gente vai achar lances mais memoráveis do Özil. Tem muita gente que fala como se ele fosse um dos melhores meias da história. Aí eu já discordo, acho que em termos de constância ele é um Guti 2.0, né? Porque é muito talentoso. Eu até acho que o Guti era mais plástico, mas o Özil também jogava muita bola, tinha muita qualidade no passe. O Özil talvez fosse um pouco mais constante que o Guti, mas ainda é muito longe, né, do que se espera de um jogador com esse talento. Acho que, ao meu ver, o Özil tinha potencial para ser, tipo, destruir ali, sabe? Para acabar com jogos, decidir, e acabava que muitas vezes ele não fazia. E como eu falei, ficou à sombra do Cristiano Ronaldo. Acho que poderia nesse Real Madrid ter tido mais destaque. Muitas vezes ele também brigava ali por posição com o Di Maria. Esse time do Real Madrid era muito estrelado, então assim, acho inclusive que o Di Maria teve mais constância na carreira do que o Özil, embora, se acho que a gente for ver talento ou até estilo de jogo, eu gosto mais do Özil do que do Di Maria, mas não dá para comparar carreiras, acho que são patamares diferentes, o que é bem curioso, né? Mas, enfim, de qualquer forma não é uma farsa, foi um bom jogador, poderia ter sido mais, poderia ter tido uma carreira muito mais vitoriosa, com muito mais títulos, né? Faltou, por exemplo, uma Champions League, acho que ele poderia ter ganho, tinha bola para
para isso, mas enfim, futebol também é um esporte coletivo e o ambiente e os adversários também estão ali, então paciência. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Na semana que vem tem mais, nesse fim de tem mais, mas é outra ideia. Esse fim de semana também teremos jogos ao vivo. Amanhã, no sábado, tem Amazonas e Volta Redonda, jogo decisivo para a Onça aí na Série C, na busca do acesso. No domingo tem a primeira partida da final da Copa do Brasil e no meio de semana que vem volta ela, a Champions League, aqui no Meu Armadores, então imperdível, em PSG, Borussia Dortmund e Bayern de Munique e Manchester United. 2 jogaços aí, esperamos você aqui para assistir junto com a gente. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like no vídeo também para fortalecer. Comente o que você acha também da carreira de Özil, se você acha que ele é uma farsa, se você acha que ele é um dos melhores meias da história, se você acha que ele poderia ter sido mais, ou que tá de bom tamanho, enfim, o que você acha desse cidadão. E na semana que vem nós voltamos com mais um grande personagem do futebol, ou não, para analisar aqui no É Uma Farsa? É isso. Falou, até mais.